Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, filtros. Olha, prometo, último vídeo de filtros. E hoje nós vamos ver, sabe o quê? Os filtros de fornilho. Tem muitos, hein? Vamos ver? Gente, agora vocês vão entender. Porque logo no começo da série eu falei que todo cachimbo aceita filtro. Esse negócio de cachimbo não aceita filtro? Na verdade não. Pois é, sabe por quê? Porque tem filtro de fornilho. E esse vídeo, então, vai ser o último da nossa série. Porque no primeiro vídeo, nós vimos, né, os filtros descartáveis de piteira, vimos os tipos de carvão ativado. No segundo vídeo, a gente viu também filtros descartáveis de piteira, os de balsa, os de papel, e também vimos os filtros permanentes de piteira, que são conhecidos também como condensadores. Então agora no terceiro vídeo, os filtros de fornilho. E depois, no final, tem umas loucurinhas aí da turma e algumas conclusões para contar para vocês. Mas antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Gente, eu vou começar falando dos filtros de fornilho por um que, gente, sinceramente, eu não entendi muito o uso dele. É esse aqui, são os Silver Screens. Silver Screen é essa telinha aqui, ó, é uma telinha, tá vendo? Dá pra ver aí uma telinha de metal? Você abre aqui, parece aqueles envelopinhos de Gillette, sabe? Você abre aqui, vem várias, vem umas 4 ou 5 em cada envelopinho desse. E eles vêm em vários diâmetros. E como é que você usa esse filtro, né? Você pega o seu cachimbo, deixa eu ver se não tem nada aqui dentro, não. Você pega um cachimbo, você pega a sua telinha e coloca ela, e coloca ela no fundo do fornilho. Então ela vai ficar assentada aqui no fundo, tá vendo? Por isso que é importante, obviamente, né, que você tenha o diâmetro mais ou menos adequado, né? Aí você pôs lá, você cobre essa telinha com o seu tabaco e fogo nele. Gente, sinceramente, assim, do que eu fumei, eu não consegui muito entender a utilidade desse filtro aqui, não consegui. Ele, pra mim, ele não filtra nada, ele não retém umidade, não reduz a temperatura da fumaça, não acelera a condensação, não é nada. Ele pode reter alguma partícula sólida que tenha no tabaco e que ela queime de forma diversa do próprio tabaco, sei lá, o cara pôs uns cachimbos aqui, tem uns tabacos aqui, tem uns pozinhos, tem algumas coisas, e isso aí queima mais lento que o próprio tabaco, então você não quer que isso escorregue para a piteira e vai acabar na sua boca, ela serve, né? Ela serve. Agora, ela tem uma outra utilidade que é deixar o fundo do fornilho limpo, né? Porque não há queima, né? Ela fica aqui, então fica um pequeno bolsãozinho aqui que não vai ter queima ali, né? Eu acho que isso pode ser útil, sei lá, pode ser útil para corn cob, por exemplo, né? Você não quer que o tabaco chegue, você quer preservar um pouco o seu cob, então você não quer que o tabaco, que haja queima no fundo do fornilho, não é propriamente dita. Então acho que pode ser também uma utilidade para esse silver screen. Como ele é de metal, dá para você fumar aí umas 2 vezes. Olha, eu fumei 2 nesse daqui. Olha como ficou. Ele fica bem sujo, tá vendo? Mas repara,
o guardanapo não está sujo, tá vendo? Então, quer dizer, não tinha umidade. Não tinha umidade, que tem aqui um pouco de cinza que ficou. Então, esse silver screen, gente, assim, eu não vejo, assim, lá muita utilidade para ele, assim, como filtro, especificamente, ele não me dá nenhum tipo de... Ele não me dá, assim, nenhum tipo de ganho, ou não me deu nenhum tipo de ganho nas minhas fumadas, tá? Ó, daí você tira e joga fora. Bom, gente, e o segundo filtro de fornilho? O segundo filtro de fornilho, ele também é interessante, mas, bom, deixa eu pegar aqui. Eu conheço ele como bolinha Meglio, né? Ele é um aramado, repara aqui, ó, ele é um aramado. Ele é uma semicircunferência de arame, parece uma peneirinha, tá vendo? Ó? Parece uma peneirinha. Olha, como é que você usa isso? De novo, você pega lá o seu cachimbo, né? Deixa eu ver se aqui tá limpo, peraí aqui. Você pega o seu cachimbo e coloca ele com a parte da circunferência voltada para baixo, né? Então ele fica, ó, tem até aí a fotinha, ó. Ele fica aqui, você cobre com o seu tabaco e daí você acende. Gente, assim, sinceramente, assim, eu falo para vocês, eu não consigo muito entender o uso disso aqui. Por quê? Porque ele não filtra nada, ele não retém a umidade, ele não muda aqui a temperatura da fumada, pelo menos para mim não muda a temperatura da fumaça, né? Ou acelera a condensação, sei lá. Ele funciona como uma peneirinha, né? Vai segurar aí o que eventualmente alguém colocar aí no tabaco, né? Para ter um temperinho a mais. Isso pode fazer. Agora, uma coisa é certa. O seu tabaco vai queimar aqui em cima. Então, ele vai proteger o fundo do fornilho. Então, por exemplo, eu penso, para quem gosta de fumar em cobre e quer dar uma protegida no fornilho, isso aqui acaba sendo uma solução legal. E ele deixa, sabe a fumada com um ótimo fluxo, viu? Deixa assim, porque fica essa bolsinha assim, fica ar ali dentro, fica bem gostoso de fumar. Para quem gosta de uma fumada mais solta, é claro. Ele pode, gente, ser usado algumas vezes. Ó, eu usei esse aqui 2, tá vendo? Vocês podem ver o guardanapo limpo, quer dizer, ele não reteve umidade nenhuma, ele está sujo aqui de cinza, mas ele não reteve a umidade, né? Então, isso quer dizer para mim que ele, na verdade, ele funciona somente para te dar um fluxo melhor e não sujar o fundo do seu fornilho, ou não deixar que a queima se dê na base aqui, né? Se dê na base do fornilho. Então eu acho que é mais para isso. Agora, tem um outro que eu gostei muito, que eu gostei e gosto muito, que é isso aqui, Denico. Isso aqui, gente, são cristais de sílica. Cristal de sílica, os que são produzidos por essa marca Denico, que são feitos de cristal de sílica, sílica, ela é o mesmo, ele é o mesmo composto, né, vamos dizer assim, encontrado na areia, né? E ele é formado de partículas assim irregulares, amorfas, né? E muito porosas, sabe? Vocês vão logo lembrar do cristal de sílica, ele é muito usado como material dessecante, sabe? Aquele que retira a umidade do ambiente, né? Ou absorve a umidade do ambiente.
E vocês vão lembrar daqueles saquinhos que tem nas embalagens, também os outros saquinhos que você usa para quando vai guardar documento por longo tempo, para preservar o documento. Você usa também sapato para segurar o chulé da turma, né, tirando a umidade, tirando o mofo. Então tem muitos, o cristal de sílica tem muitas utilidades aí no nosso dia a dia, né? E é importante salientar, assim, eu acho que é bom saber que a sílica, ele não é um material tóxico, mesmo quando queimado, né? Agora, ele não deve ser ingerido, né? Obviamente, né? Não é para comer isso aqui. Olha, e como é que é o uso dele? Você pega, abre aqui, despeja aqui, ó, uns 4, sei lá, depende, cada um é de um tamanho, ó, depende uns 4, 5 aqui, você pega e coloca isso no fundo do seu fornilho, simplesmente joga lá. E ele fica aqui embaixo, ó, tá vendo? E aí você cobre ele com o seu tabaquinho e toca fogo. Bom, olha, gente, ele é bem interessante, viu? Porque deixa eu guardar aqui, ele reduz muito a umidade, sabe? Você percebe, a fumaça vai chegar bem mais seca na sua boca. Vai chegar mesmo, vai chegar mesmo. E eu acho até que até um pouco mais fria, eu acho, sabe? Pouco, mas chega. O fabricante, a Denico, fala que, inclusive, ele é muito eficiente na retenção da nicotina e do alcatrão, deve ser na absorção, né, do alcatrão e da nicotina, né? E que não altera os sabores do tabaco. E eu de fato, gente, isso aqui é alemão, não dá para ler o que está escrito aqui, mas eu li isso num site deles que está em inglês. De fato, eu senti realmente, sabe? Ele retém muita umidade, muito. E eu acho que tem uma singela redução na temperatura da fumaça assim na boca, sabe? Ela chega, além de mais seca, chega ligeiramente mais fria. Quanto a nicotina e alcatrão, é difícil dizer, né? Eu particularmente não senti diferença, não senti. Mas alguma coisa deve reter, né? Alguma coisa deve reter se o fabricante está falando. Agora, deixa também a fumada com fluxo ótimo, porque fica, né? Fica aqui uma camada da sílica e aqui em cima o tabaco. Então aqui fica mais ar, sabe? Deixa um fluxo bem gostoso, muito fácil de fumar. Deixa fácil de fumar, sabe? Agora, eu penso, gente, que só podem ser usados uma vez, sabe? E depois que você acabou aquele fornilho, na hora que você vai descartar, a cinza, ele sai junto, ele já está totalmente saturado, ou seja, ele já está totalmente degradado para a função que ele tem. Então eles só podem ser utilizados uma única vez. Tá legal? Outro que eu também acho muito interessante é esse aqui, ó. São os field pads da Sharrow, né? Esses field pads, deixa eu abrir aqui, eles são fabricados por uma empresa chamada, eles são de uma marca de uma empresa chamada Wilsons & Company. É uma empresa inglesa, ela é muito famosa na área de rapés. E ela foi fundada em 1737, se não me engano. E o que eles são? Eles são pedacinhos de giz, né, cortados em meia esfera, com umas saliências, tá vendo? Ó? Tem 4 saliências, tá vendo? E ele é bem interessante, porque
como é que você usa ele, né? Deixa eu ver se eu tirei aqui, tirei. Você pega o field pad, você coloca ele com a parte da semisfera para baixo, né? Coloca ele aqui, ele cai fácil. Ele assenta fácil no fundo do fornilho. E aí você cobre você cobre ele com tabaco. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele de fato ele reduz a umidade, reduz bem, inclusive, reduz bem, sabe? O fabricante diz que não é só a redução, mas que ele também, vamos dizer, ele evita que se forme muita umidade, né? E por conseguinte ainda dessa umidade para a piteira. Eu concordo, sabe? Assim, você fuma com ele, você sente que fica menos umidade, né? Independente se o tabaco tem... Independente do que o tabaco já produz de umidade naturalmente, mas você sente bem menos, sabe? Sente sim. Eu acho que eu vou me atrever até a dizer que a fumaça até fica um pouco mais fria. Vou me atrever, sim. Agora, quanto a nicotina e alcatrão, eu também não senti diferença, então eu não consigo, assim, apontar para vocês um ganho nisso, mas é uma barreira física, então alguma coisa deve reter, né? E é certo também, você quer ver? Vocês querem ver, ó? Olha só, esse daqui, ó, foi um que eu fumei 2 vezes, ó. Tá vendo? Eu usei ele 2 vezes. Olha, ele fica todo sujo, né? Fica todo... Ele deixa aqui bem úmido o guardanapo, né? E degrada. Com 2 vezes ele já... Com 2 vezes ele já degrada, sabe? Ou até mesmo... Às vezes até uma vez, sabe? 2, às vezes até acaba sendo muito, sabe? Às vezes eu prefiro até dizer que nesse caso aqui em específico, eu prefiro dizer que uma vez só é suficiente, ele já degrada, não muito, mas degrada. Não altera os sabores do tabaco de forma nenhuma, E tem essa vantagem, né, de deixar, como a brasa não fica tocando o fundo do fornilho, acaba sendo interessante, né, porque ele protege. Então, sei lá, vou dar o exemplo do corn cob, eu não quero queimar o fundo do meu corn cob, esse tipo de field pad, esse tipo de pedacinho de giz, ele acaba sendo muito interessante para você usar no seu fornilho. Tem outro, gente, que também é muito legal, mas esse é para quem gosta dos Falcon. São esses aqui, ó, os Dry Rings da Falcon, tá vendo? O que é o Dry Ring? Ele é simplesmente um arame em forma de um anel coberto por um material aqui, parece um pedacinho de estopa, sei lá. E como é que é o uso dele, né? Você pega o seu cachimbo, abre, esse aqui já tá, deixa eu tirar, peraí. Você pega o seu Falcon Ring, pega a base do seu Falcon e insere ele aqui na base, tá vendo? Só isso, nada mais. Aí você pega e rosqueia o seu fornilho e ele tá pronto para ser fumado. Olha, o fabricante, a Falcon, diz que ele vai absorver sim a umidade, sabe? E vai absorver toda ela para que ela não vai chegar na piteira. E que esses filtros, os Falcon, os Dry Rings, eles devem ser trocados a cada fumada, né? Para não alterar os sabores do tabaco.
Eu, de fato, eu também acho que eles reduzem muito a umidade, sabe? Bastante mesmo. Mas assim, e acho até... Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui eu fumei 2 vezes, ó. Olha o quanto de umidade ele reteve, ó. Olha como tá o guardanapo. Né? Ele retém bem a umidade, sim. Ele retém. Mas eu acho, viu, que dá para fumar umas 2 vezes. 2 vezes. Aí, a partir da terceira, eu acho que você vai sentir aquele amargor, sabe? Aquela coisa chata de uma fumada mais amarga, sabe? Aí eu acho que pode atrapalhar, sim. Bom, gente, então foram esses os filtros de fornilho, né, que eu conheço. Tem os outros aí, como o Northern Keystones e que são esses Northern Keystones, são muito semelhantes aos Field Pads, sabe? Muito semelhantes. Esses aqui, ó. É da mesma forma, né? E tem uns outros que é um tubinho de madeira, assim, que são utilizados nos cachimbos Brigham, né? Como eu não tenho nenhum cachimbo Brigham, eu nunca usei, eu não sei como é que é, não sei como é que ele funciona. Foi por isso que, assim, os que eu nunca experimentei, eu acabei omitindo. Como eu falei, gente, se vocês olharem aí nos fornecedores, sobretudo o europeu, que gosta muito de filtro, vocês vão ver que tem marca, tem tipo, tem coisa, tem um detalhe, tem um monte de opções, para experimentar, sabe? Eu não tem muitas marcas por aí, muita coisa, né? Então, assim, se faltou alguma coisa, sim, porque eu realmente não experimentei, e como eu experimentei, eu não conheço, então eu preferi não fazer, preferi omitir do vídeo, né? Bom, agora, cachimbeiro, gente, é um bicho criativo. E a criatividade do cachimbeiro, ela não para nem no filtro, viu? Então vamos dar uma olhada aí em umas loucuras aí da turma que eu conheço, né? Filtro de piteira descartável, por exemplo. Tô sem grana, tô sem filtro e gosto de fumar com filtro. Ah, não tenho filtro, mas tenho escovilhão. Sua vida tá resolvida. Você pega um pedaço de escovilhão, pode pegar um pedaço. Ó, tem aqui, ó, um pedaço maior. Você pega aqui um pedaço de escovilhão. Você dobra ele, ó. Dobra ele assim em duas ou 3 vezes, dependendo de como você quer. Pega esse daqui tem 9 milímetros, mas se for de 6, você faz 2 vezes. Coloca ele, ó. Gente, fica perfeito. Para quem gosta de filtro, fica perfeito. E posso falar para vocês? Retém a umidade igual o dry ring da Falcon. Igualzinho. Funciona que é uma maravilha isso aqui. Então, gente, desde que tem escovilhão, nego usa isso daí quando não quer gastar uma graninha com filtro, quando tá sem grana pro filtro. Eu acho que vai reter muito a umidade. Agora, não vai reter nicotina ou catrina, não vai funcionar propriamente como um filtro, mas ele vai reter bem a umidade, sabe? E depois de 2 fumadas, gente, como todo filtro, ele começa a degradar e aí você tem que tirar, limpar e colocar, e fazer um outro, né? Cortar outro escovilhão, pega um escovilhão novo, ou até mesmo, sabe que muitas vezes dá para usar essa parte aqui, ó, que você usou o escovilhão, essa parte sujou, mas essa parte não, você pode usar essa aqui, que ficou limpa,
Normalmente a gente acaba jogando fora. Bom, e por falar em escovilhão, para o Falcon tem a mesma coisa. Você tá lá com o seu Falcon, né? Acabou o seu dry ring. Acabou lá, ou ele tá caro pra caramba, ele é caro, né? O que você pode fazer? Você pode pegar um pedaço de escovilhão, pega um pedaço, né? Pega um pedaço. Corta lá um pedaço, sei lá, 3 dedos, vai, 3 dedos. Pega uma caneta, se você tiver aí na sua mesa, e ó, enrola aqui assim, ó. Enrola assim, ó, e deixa um rabicho assim, ó. Tá vendo? Aí, o que você faz? Você vem com ele aqui. Deixa eu encaixar aqui. E ó, coloca na base do seu funil. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu nunca mais comprei filtro de foco. Funciona igualzinho, retém toda a umidade como faz o Falcon. Agora, é claro que depois de 1 ou 2 vezes fumando, você tem que tirar e jogar fora e fazer outro, né? Então eu acho que funciona bem, funciona muito bem, E agora, já para quem gosta de filtro de fornilho e tá sem grana, tem uma outra saída, que é uma saída das antigas. Ó. Isso mesmo. Arroz. Gente, você pega um punhado assim, ó, meia colher de chá, meia colher de chá, e joga no seu fornilho. E depois você cobre com o tabaco. Posso falar para vocês? Gente, funciona muito bem, funciona perfeitamente. A umidade retém, ele até esfria um pouco da fumada. Mano, alcatrão de cortina, não sei, mas ele vai reter bem a umidade. Aliás, esse negócio de arroz, né? Quando a gente molha celular, recomenda, joga num saco de arroz, deixa lá por alguns dias, né? Então, gente, esse negócio de arroz no cachimbo é coisa das muito antigas, bem antes do celular, viu? Eu acho que não altera, eu não sinto nenhuma alteração dos sabores do tabaco, nenhuma, zero. Agora, você só vai usar uma única vez, né? Eu acabei de fumar um dele, ó. Olha só como fica, ó. Fica imprestável, se você não tem como separar aqui, pegar os grãozinhos de novo e colocar de novo no fornilho, né? Não dá. Agora, gente, não vai ter alteração do gosto do tabaco, não vai. Agora, no arroz cru, né? Arroz cru, não vai pegar o arroz que você tem lá na geladeira, que está uma semana lá amargando lá na geladeira, e vai colocar dentro do fornilho, já o arroz já cozido, que eu não sei o que vai acontecer, provavelmente você vai sentir gosto de risoto defumado, o que eu não sei se é uma boa. Gente, bom, é isso. Deve ter umas outras ideias por aí, né? Deve ter umas coisas até muito divertidas, né? Eu conheço umas outras que é umas de enrolar papel assim para substituir o filtro de papel, enrolar guardanapo, né? Colocar os pedacinhos de carvão ativado diretamente, como você coloca dos de sílica, você coloca diretamente no fundo do fornilho o carvão ativado. Acho que funciona também. Eu particularmente nunca experimentei, mas acho que deve funcionar. Deve ter um monte de outras sacadas por aí, né? Bom, você conhece alguma? Deixa aí nos comentários pra gente saber e poder dar uma experimentada, poder até dar uma testada no que vocês conhecem. Deixa aí nos comentários.
Gente, então, quais são as minhas conclusões? Eu falei para vocês, nesses 3 vídeos sobre os fornilhos, sobre os filtros, né, que eu conheço. Né? Mas, gente, tem um monte, e seguramente pode ser que eu não tenha abordado algum que alguém aí conheça ou queira conhecer. Né? Se faltou algum, deixa aí nos comentários, me adverte aí a existência de alguma coisa que a gente precise também aproveitar para falar. Né? Agora, vale ou não a pena o uso de filtro? Eu procurei separar assim por alguns pontos, né? Sob o ponto de vista de saúde, gente, olha, sinceramente, esse negócio de retenção de nicotina, de alcatrão, não tem como medir. E mesmo assim, se adsorver ou absorver alguma coisa, vai ser em quantidades, eu acho que pequenas. Né? E ainda que fossem algumas quantidades significativas, não iam tornar esse nosso hábito mais saudável. E, portanto, eu não acho que seja o caminho usar o filtro por uma questão de saúde. Eu não acho que é esse o caminho. Os resíduos sólidos, as pequenas partículas, eu acho que todos funcionam bem, né? Todos servem, todos são, né? E funcionam como uma espécie de barreira física para reter pequenas partículas. A evitar que elas, sei lá, cheguem na piteira e, por conseguinte, a nossa boca, vai. Então, para mim, todos servem nesse quesito, né? Já na questão de umidade, tirando o silver screen e as bolinhas, aqueles 2 aramados, né? Um é aquela bolinha assim, o outro é a semicircunferência. Eu acho que todos funcionam bem. Uns mais, outros menos, mas todos funcionam bem. Né? Todos vão proporcionar uma fumada um pouco mais seca. Vão sim. Mas, gente, eu gostaria de externar um pensamento meu aqui, nesse momento. E que eu vou repetir mais vezes. Eu não acho que o uso de filtro para ter uma fumada mais seca é a saída. Eu acho que você pode ter o mesmo ou até melhores resultados melhorando a sua cadência, tá? Se você pegar o seu tabaco, o seu cachimbo e ficar dando um monte de puxada forte com ele, mesmo com filtro, ele vai te aborrecer do mesmo jeito. A temperatura da fumaça, que é um outro item, eu acho que também, exceto os 2 aramados, né? Eu acho que todos vão contribuir um pouco, né? Porque, de uma certa maneira, eles acabam impactando no processo de condensação, ou porque retém mais a umidade, ou porque aceleram o processo de condensação, ou porque criam um caminho maior para a fumaça passar e ela tem mais tempo de condensar. Então eu acho que todos vão funcionar, exceto os de arame, né? Mas, a redução é muito singela, não é uma coisa que você vai falar, não, puxa vida, esse tabaco antes me queimava a língua, agora não queima mais. Eu acho que não é o filtro que vai fazer isso, o filtro pode contribuir. O que vai fazer ela não queimar mais sua boca é como eu já falei, ó. Cadência, pequenas puxadas, fumar devagar, é isso que eu acho que afeta realmente a temperatura da fumaça e a sensibilidade da sua boca, de um modo geral. Né? Sabores do tabaco. Essa é uma questão bem polêmica, viu? Mas eu, particularmente, eu não sinto nenhuma... Eu acho que você não perde nenhuma nota, assim, do tabaco, né? Eu falei para vocês durante esses 3 vídeos,
no tempo que eu estou fazendo as provas, eu usei o mesmo tabaco. Era uma mistura inglesa, já quase acabou, né? Era uma mistura inglesa. Virginia, Burley, Latakia Oriental e Perique. Então, com várias nuances de sabores ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu não acho que eu perdi nada em termos de notas de sabores. O que eu sinto diferente, aí pode ser que as pessoas chamem isso de alteração de sabor, é que como a fumaça vem mais seca na sua boca, porque os filtros ajudam a reter a umidade, sim, às vezes dá a impressão que o tabaco vem menos, vamos dizer, intenso na sua boca, a fumaça vem menos intensa, e isso pode dar a impressão que é diferente. Mas eu, de novo, eu volto a dizer que eles podem ficar menos intensos, mas eles não ficam diferentes. E se você der as pequenas baforadas, fumar com vagar, mantiver uma boa cadência, você vai ver que a fumaça também chega muito tranquila na sua boca. Então, mas efetivamente, eu acho que eles ajudam sem alterar. Eles ajudam a temperatura da fumaça e a umidade sem alterar os sabores do tabaco, sabe? Acho que você vai receber uma coisa mais arredondada na boca. Agora, gente, uma coisa é certa. Depois de duas fumadas, duas. Na terceira, aí sim, aí você vai ter uma degradação do filtro, né? Do tipo de filtro que você vai estar utilizando. E aí, eu acho, para mim, gera um amargor. Adiciona um amargor à fumada, né? Torna a fumada amarga. E aí eu acho que pode, por estar adicionando isso, alterar significativamente os sabores do tabaco. Sim, então, exceto os que são de metal, né? Mas sobretudo, exceto os condensadores, que é uma estrutura não aramada, uma estrutura sólida, e que podem ser facilmente limpos, eu acho que todos os outros, duas fumadas, o field pad e o cristal de sílica o arroz eu acho que todos os demais, eles aguentam bem uns dois fornilhos, sabe? Agora, outra coisa também que a gente tem que analisar é a questão de custo, né? Sem dúvida, é um custo a mais, é um dinheiro a mais da nossa fumada, né? É uma fumada mais cara quando você usa filtro. Agora, é muito? Não, não é muito. Embora a grande maioria seja importada, preço de dólar, frete, o diabo aí, tem até no Brasil alguma coisa, mas, enfim, tudo acaba vindo caro, né? No último levantamento que eu fiz antes da produção desse vídeo, né? Eu tirei uma média, assim, para não ficar trazendo um monte de valores aí, já que são muitos os filtros. O valor médio, assim, que ele custa 15 centavos de dólar a unidade, a média. Né? Isso dá uns 75 centavos de real. Tem que fazer a conta se vale a pena. É muito? Não é. Mas a cada fumada vai custar 75 centavos de real mais caro. Fábio, e você? Olha, eu particularmente, no passado, há muito tempo, eu usei um pouco de filtro. Mas, assim, eu sempre falo, né, eu tive muita sorte, porque teve uma pessoa que me ensinou, fumou muito comigo, me ajudou muito. E ele não usava filtro. Então, assim, eu acabei aprendendo a não usar filtro. Eu já usei várias vezes, mas aprendi a fumar sem. E acabei tendo essa preferência, né?
Então eu fumei no passado. Hoje em dia, faz anos que eu tiro dos meus cachimbos quando eles aparecem, né? Para mim, veja, é uma opinião muito pessoal minha, mas para mim, fumar cachimbo com filtro, charuto com piteira, é o mesmo que sair num carrão aí, numa Ferrari, vai fazer curva, vai para a pista fazer curva e usa câmbio automático. Eu não vejo, sei lá, para mim parece que perde a graça. Mas, opinião muito particular minha, né? Bom, como eu falei, é uma questão muito pessoal, muito pessoal. Então eu prefiro não usar, mas acho que tem gente que usa, o europeu usa muito. Né? O que você acha? Oh, deixa aí nos comentários a sua opinião, acho que seria legal saber. Bom, gente, então essa foi a série Filtros para cachimbo, nesses 3 vídeos que a gente viu, sendo esse o último. E com isso, gente, eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.